Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Começamos cumprimentando você que acompanha nosso programa, que vai ver os principais momentos das sessões plenárias dos dias 9 e 10 de novembro. Destaque para os recursos envolvendo a Caixa Econômica Federal e o seguro habitacional e também uma ação penal contra um deputado federal do estado do Amazonas, não é isso, Karina? É isso mesmo, William. Nas duas sessões plenárias realizadas nesta semana, 3 grandes temas foram os grandes destaques. Na quarta-feira, a retomada, na verdade, o julgamento de 2 embargos de declaração da relatoria do ministro Gilmar Mendes, questionando uma decisão que já havia sido proferida pelo Supremo em sede de recurso extraordinário em que se pedia a modulação dos efeitos daquela decisão. E a gente vai comentar um pouquinho justamente nas ações envolvendo a Caixa Econômica Federal, como você disse, e mutuários de seguro habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação e a determinação do Supremo para que essas ações envolvendo essas partes tramitassem perante a Justiça Federal. Os ministros julgaram parcialmente procedente esse recurso para modular os efeitos da tese de repercussão geral que deve ser aplicada em outros casos que tratavam da mesma matéria. Mas na quarta-feira ainda, os ministros retomaram o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Olha que situação interessante, William. O julgamento dessas 2 ações começa no plenário virtual. Ministro Edson Fachin pede destaque daquele julgamento que envolvia uma lei que foi aplicada para contratações feitas e licitações feitas também no âmbito da Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, e vários questionamentos estavam sendo feitos, continuam sendo feitos, porque esse julgamento ainda não terminou, sobre possível inconstitucionalidade dessa legislação. Nessa quarta-feira, o ministro Edson Fachin profere o seu voto nessas 2 ações, acompanhando o relator, ministro Luiz Fux, e logo em seguida ao voto do ministro Edson Fachin, em razão do pedido de destaque, o ministro Luiz Fux diz: o julgamento agora vai continuar de novo lá no plenário virtual. Então, começa no virtual, vem para o presencial, mas esse assunto envolvendo essa lei de contratações e licitações aplicadas na época da Copa, que se tratava de questões, inclusive, dispositivos temporários que deveriam ser aplicados, isso foi colocado no voto do ministro Edson Fachin, volta para a discussão no plenário virtual. E na quinta-feira, o grande destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal foi a retomada do julgamento de uma ação penal que foi proposta contra um deputado federal, Silas Câmara, acusado pelo Ministério Público da realização do que popularmente as pessoas conhecem como a rachadinha. É um tipo de peculato em que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ação, na semana anterior já havia votado para condenar o deputado e vários ministros já proferiram o seu voto na sessão de quinta-feira, computando 5 votos pela condenação do deputado por esse crime, né, conhecido popularmente como a rachadinha, o tipo de peculato desvio que os ministros disseram. O ministro Nunes Marques abre uma divergência, absolvendo, entendendo que não há provas suficientes para uma possível condenação, mas o julgamento foi suspenso em razão de uma situação também não muito comum da gente ver no plenário, William. 2 ministros acabaram pedindo vista do processo e suspendendo o julgamento. O primeiro foi o ministro André Mendonça, mas o ministro Dias Toffoli, ele se manifestou durante a sessão plenária também, dizendo que também gostaria de participar do julgamento, votar, mas que por conta de compromissos institucionais do próprio Supremo Tribunal Federal, não poderia estar presente, não poderia votar na sessão da quinta-feira e nem em outras mais para frente por conta de compromissos, mas que ele queria sim se manifestar e também pediu vista. Então, um pedido de vista conjunto nessa ação penal suspende o julgamento. Vamos aguardar a retomada para a gente ver qual será o desfecho dessa ação penal proposta contra o deputado federal Silas Câmara. São esses 3 grandes temas, portanto, que a gente vai ver aqui no Plenárias deste final de semana. Muito bem, mas antes de detalharmos os julgamentos das sessões da semana, vamos saber os destaques do plenário virtual. Julgamento no plenário virtual do STF invalidou o dispositivo da Constituição do Espírito Santo que garante foro especial por prerrogativa de função aos defensores públicos estaduais.
O colegiado acompanhou o voto do relator ministro Gilmar Mendes, que seguiu o entendimento pacificado pela Corte de que é nula a norma firmada em Constituição Estadual que estabeleça foro por prerrogativa de função a agentes públicos não contemplados na Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. O relator destacou a importância das defensorias públicas, além de reconhecer e valorizar o papel essencial à promoção dos direitos humanos, mas ponderou que a autonomia das constituições estaduais para dispor sobre competência dos tribunais de justiça deve observar as restrições impostas pela Constituição Federal, que não inclui os defensores entre as autoridades com essa prerrogativa. E os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram leis do município de Manaus, capital do Amazonas, que concediam pensão vitalícia a viúvas de ex-vereador e de médico da Câmara Municipal. A decisão, por unanimidade, também foi em plenário virtual. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alegava que as normas contrariam os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, considerou as leis inconstitucionais. Fachin justificou que as pensões vitalícias a viúvas de ex-vereador e de médico da Câmara Municipal são benefícios a pessoas que não fazem parte da administração pública, portanto, sem qualquer respaldo jurídico. O caso foi analisado pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento do relator. Tendo em vista que as pensões têm natureza alimentar, os efeitos da decisão do STF passam a valer apenas a partir da data do julgamento. O sistema financeiro da habitação foi tema da sessão plenária da quarta-feira, dia 9 de novembro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que não cabe rediscussão de sentença transitada em julgado até julho de 2020 nas ações que envolvem a Caixa Econômica Federal e mutuários com a apólice pública do seguro habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação. A discussão chegou ao plenário por meio de embargos de declaração, espécie de recurso com a finalidade de esclarecer possível contradição ou omissão ocorrida em uma sentença ou acórdão. Os recorrentes buscavam esclarecimento sobre acórdão do Supremo de julho de 2020, que definiu ser competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual julgar ações envolvendo a Caixa Econômica Federal e o seguro habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação, dependendo do estágio do processo, e pediam ainda a suspensão da decisão em virtude do seu impacto e da insegurança jurídica causada. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para modular os efeitos da tese firmada no recurso extraordinário julgado, preservando as sentenças proferidas na fase de conhecimento dos processos e que transitaram em julgado até a data de 13 de julho de 2020, não sendo admitida ação rescisória para rediscutir essas sentenças. Diante desse cenário, apesar de manter os exatos termos da tese firmada no tema 1011 da Sistemática de Repercussão Geral, e apenas para que não pairem dúvidas, proponho que somente se aplique aos feitos que estivessem em tramitação na fase de conhecimento, em qualquer grau de jurisdição, na data de 13 de setembro de 2020, publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar de sua incidência os processos acobertados pela eficácia progressiva da coisa julgada na fase de conhecimento, ou seja, transitados em julgado em data anterior a 13 de setembro de 2020. E nesta última situação, restando inadmitida desde já futura ação rescisória na forma do parágrafo 6º do artigo 535. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. De forma unânime, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta repercussão geral, tema 1011, mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada, envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico, o que ocorreu em 13
de julho de 2020, restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória pelo fundamento da competência apreciado na decisão. Citado aí na reportagem, 2 termos que foram motivo da discussão no plenário: ação rescisória e transitado em julgado. Vamos explicar um pouquinho melhor aí, Karina, o que isso significa? Olha só, William, a ação rescisória, ela está prevista lá no Código de Processo Civil e é um tipo de ação que pode ser proposta quando a pessoa já teve o seu processo finalizado, contra ele, contra aquela decisão, aquela sentença final, já não caiba mais nenhum tipo de recurso, e aí o próprio cartório, vamos dizer assim, bate um carimbo do trânsito em julgado dizendo, olha, dessa decisão não cabe mais nenhum tipo de recurso, ela faz coisa julgada, ela é definitiva. Quando se tem esse tipo de decisão, até num prazo previsto lá no Código de Processo Civil, é possível ainda abrir-se uma nova discussão com base em situações específicas, especificadas na própria legislação. E a competência para processar e julgar pode ser uma das alegações para o ingresso dessa ação rescisória e rediscussão da matéria. Nesse julgamento que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, e os ministros deram provimento parcial a esses embargos de declaração para dizer que contra essas decisões que eles modularam não cabe ação rescisória e que, desde que elas estejam transitadas em julgado, significa que as decisões definitivas não podem ser rediscutidas mais uma vez por meio dessa ação chamada ação rescisória. Na quarta-feira também se discutiu obras da Copa do Mundo de 2014. Isso foi um objeto daquelas 2 ações diretas de inconstitucionalidade que a gente comentou logo no início do nosso programa de hoje. 2 ações que estavam sendo analisadas no plenário virtual, em que o relator ministro Luiz Fux já proferiu seu voto entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade daquelas apontadas, tanto pelo Procurador-Geral da República como dos partidos autores de uma dessas ações, que argumentavam tanto a inconstitucionalidade formal quanto material dessa lei que trata do regime de contratações e licitações aplicadas naquele momento. E o ministro Edson Fachin, na sessão de julgamento virtual, pediu destaque, traz o processo para a pauta do plenário físico, profere o seu voto na quarta-feira, ministro Edson Fachin, e logo em seguida o ministro Luiz Fux disse que esse processo deve voltar para a discussão no plenário virtual. Então, nós não tivemos ainda uma definição sobre a inconstitucionalidade, efetivamente, dessa legislação questionada, porque o julgamento deve continuar no plenário virtual. Mas o ministro Edson Fachin, acerca dessa discussão, ele acabou acompanhando o relator para julgar improcedentes essas ações. Conhece parcialmente do pedido, das várias alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, nega provimento, entendendo que não há qualquer vício, qualquer inconstitucionalidade a ser sanada nessa legislação questionada. E um dos pontos que foram questionados numa dessas ações era a chamada inconstitucionalidade formal, que buscava a declaração de inconstitucionalidade de toda a lei. Argumentava-se que a medida provisória que fez criar essa norma, ela foi convertida em lei e na conversão da medida provisória em lei, teriam sido inseridos naquela lei assuntos diferentes daquele da medida provisória e que, portanto, deveria ser declarada inconstitucional. Mas os ministros afastaram tanto esse argumento como o argumento de inconstitucionalidade material de diversos dispositivos, mantendo incólume essa lei que foi aplicada naquela época, e não só naquela época, porque alguns dispositivos têm caráter temporário, mas outros dispositivos também eram questionados e permanecem válidos até esse julgamento finalizar, pelo menos. Não houve nenhuma liminar suspendendo a eficácia desses dispositivos questionados e até agora só 2 votos foram proferidos. Vamos aguardar ao final desse julgamento qual será o resultado. Certo. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ação penal contra o deputado Silas Câmara. Ele é acusado de desvio de recursos públicos. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão de quinta-feira, dia 10 de novembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram a ação penal contra o deputado Silas Câmara, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista.
Marta Ferreira conta pra gente como foi essa sessão. Eleito para o 7º mandato consecutivo, Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2010 pelo crime de peculato. Ele teria se apropriado dos salários de secretários parlamentares pagos pela Câmara dos Deputados para trabalhar em seu gabinete em Brasília e no Amazonas. De acordo com a denúncia, depois da análise dos relatórios da quebra de sigilo bancário de Silas Câmara e de 17 assessores, ficou comprovado que alguns subordinados recebiam seus vencimentos, sacavam parte ou até a totalidade dos valores e no dia seguinte ou em data muito próxima, aconteciam depósitos não identificados na conta do parlamentar. A prática, conhecida popularmente como rachadinha, teria ocorrido no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. A denúncia também imputa ao parlamentar o pagamento de empregados domésticos como se fossem secretários parlamentares. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou na sessão do dia 3 de novembro, no sentido de condenar o parlamentar por peculato a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e ao ressarcimento de R$ 248 mil aos cofres públicos e multa. Barroso considerou que não há provas suficientes sobre a acusação de que Silas nomeou como servidores públicos pessoas que lhe prestavam serviços domésticos, mas que ficou comprovado que o deputado efetivamente se utilizou de seu mandato eletivo para desviar em proveito próprio parcela do dinheiro público que deveria ser empregado na remuneração de servidores nomeados em seu gabinete na Câmara dos Deputados. O salário dos assessores parlamentares era, logo em seguida ao depósito na conta deles, retirado por saque em espécie e transmitido ou diretamente para a conta do parlamentar ou para a conta do seu secretário, que era quem pagava as suas despesas, como os depoimentos confiam. Na retomada do julgamento, o revisor da ação, ministro Edson Fachin, acompanhou integralmente o voto do relator. Entendo que, tal como Sua Excelência, que as provas constantes dos autos caracterizam a prática do crime de peculato, tendo em vista que o parlamentar possuía a disponibilidade jurídica de verba pública destinada ao pagamento da remuneração de secretários parlamentares por ele indicados, e, desse modo, efetuava a indicação das pessoas previamente escolhidas, tomando para si, por meio de depósitos ou transferência para sua conta corrente, quase a totalidade das quantias destinadas pela Câmara dos Deputados ao pagamento dos servidores do gabinete. Já o ministro Nunes Marques divergiu do voto do relator. No presente caso concreto, os elementos de prova produzidos ao longo da instrução não confirmaram aqueles apresentados na fase inquisitorial, revelando-se insuficientes para, acima de qualquer dúvida razoável, confirmar a tese de acusação e fundamentar a condenação do réu. Ante todo o exposto, em conclusão, 1. Declaro com fundamento no artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a nulidade das provas produzidas no inquérito instaurado por força da portaria datada em 19 de julho de 2001, se a indispensável autorização de supervisão judicial desta Corte, para a finalidade de conferir suporte probatório para instruir a presente ação penal, e julgo improcedente a pretensão punitiva com fundamento no artigo 386-2 do Código de Processo Penal. 2. E, se assim não entender esta Corte, caso superada a nulidade apontada, julgo improcedente a denúncia, absolvendo o réu Silas Câmara, por insuficiência de provas seguras para uma condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Depois do voto do ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça pediu vista. Na sequência da sessão, alguns ministros adiantaram o voto. Foram eles Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Todos acompanhando o entendimento do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, condenando Silas Câmara por peculato. Depois, a sessão foi suspensa. Nesta sessão, após o voto do eminente revisor, acompanhando o relator, e do pedido da divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, que declarou a nulidade das provas produzidas no inquérito instaurado, sem indispensável autorização e supervisão judicial dessa Corte,
e julgou improcedente a pretensão punitiva com o fundamento no artigo 386(2) do CPP e, subsidiariamente, caso superada a nulidade apontada, julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu por insuficiência de provas seguras para uma condenação, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, pediu vista regimental o ministro André Mendonça, pedido este a que aderiu o ministro Dias Toffoli. Anteciparam os votos os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e presidente, acompanhando o eminente relator. Karina, nós tivemos aí um pedido de vista do ministro André Mendonça. Não há de se falar ainda em condenação, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais da divergência do ministro Nunes Marques, que entendeu haver insuficiência de provas para a condenação e até falou em nulidade. Falou em nulidade de todas as provas que foram elementos de prova colhidos na fase de inquérito, na fase de investigação. O ministro disse que teria havido usurpação da competência do Supremo, porque o inquérito que foi instaurado contra o deputado federal Silas Câmara era para apurar suposto ato de improbidade e não teria a autorização do Supremo para a sua realização. Então, foi realizado pela polícia, a pedido do Procurador-Geral da República, sem autorização do Supremo e que, portanto, todos aqueles elementos de prova colhidos nessa fase de inquérito deveriam ser declarados nulos. Mas ele vai além. Caso não seja o entendimento da Corte pela nulidade dessas provas, ele entende que durante a ação penal, que a gente fala durante a instrução processual dessa ação, as provas que foram trazidas pelo Ministério Público não ficaram, vamos dizer assim, confirmadas pelos depoimentos, pelas testemunhas, pela quebra de sigilo. Ele disse que esses depósitos eram realizados em datas espaçadas e que eram insuficientes para comprovar uma regularidade para se falar em um suposto esquema. E por falta de provas, então, o ministro Nunes Marques abre a divergência para absolver o deputado federal Silas Câmara dessa acusação de peculato. Mas como você disse, William, nós temos apenas um voto divergente, 5 ministros já votaram. E aí nós temos uma dinâmica diferente nesse julgamento, diferente do que normalmente a gente acompanha, né, William? Porque quando há um pedido de vista em um julgamento, normalmente os ministros aguardam o retorno da discussão com o voto vista do ministro que fez esse pedido de vista regimental para a retomada daquela discussão. Mas na sessão de quinta-feira, no julgamento dessa ação penal, alguns ministros, mesmo diante de um pedido de vista do ministro André Mendonça, que depois acabou havendo um segundo pedido de vista do ministro Dias Toffoli, alguns ministros resolveram antecipar o seu voto. Então, a sessão da quinta-feira foi aberta com o voto do ministro revisor, ministro Edson Fachin, que nessa ação que já havia votado o ministro relator, o Luiz Roberto Barroso, na sessão anterior, abriu o julgamento o ministro Edson Fachin e logo em seguida os ministros que também preferiram antecipar o seu voto. O ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber também já votaram, todos eles acompanhando na íntegra o relator para a condenação do deputado. Abriu divergência ministro Nunes Marques, pedido de vista, suspende-se o julgamento, então, para aguardar o retorno dessa discussão ao plenário, quando então a gente terá um resultado final. Até lá, como você mesmo disse, William, mais uma vez, não podemos falar em condenação, embora nós tenhamos esse placar de 5-1, ainda não temos uma maioria formada, julgamento ainda não concluído. Vamos aguardar do retorno deste tema ao plenário para a gente ter uma solução final. Muito bem, nessa semana que está entrando, temos feriado na terça, mais sessões plenárias normais, quarta e quinta. Quarta e quinta-feira, a gente se encontra mais uma vez no Direto do Plenário, a partir das 14 horas, mas esse final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na TV Justiça.